Livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Amor, você limpa para mim, por favor? Tá linda ela, não tá, gente? É só as mulheres respondendo, por favor, viu? Os homens não. Diz ela que bota a mesma cor, mas foi espiritual, que ela não programou hoje, não. Não acredito não, mas... Amós, capítulo de número 3. Ela, gente, que coincidência, amor. Eu ia com um vestido roxo, igual o seu. Falei, Deus no controle. Amós, capítulo de número 3. Versículo de número 1. Isso aí, ó, viu? Pedi direito de receber bênção. Vamos lá, vamos ler aqui no telão. Agora redobre a atenção e reverência à palavra de Deus. Beleza? Vamos lá. Amós 3:1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra todos e a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura darão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque. Você que tem a presa, levantará o leãozinho em seu covil, e a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levanta-se-á da terra laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta da cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Somente até aí. Fique atento e deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos dar continuidade. Eu preciso explicar a pessoa que está responsável pelo telão, coloca no versículo de número 3. E já fique até, pode tomar o seu assento, já fique com a Bíblia aberta, por gentileza, porque depois nós vamos para o capítulo 7. Mas antes de ir para o capítulo 7, eu preciso explicar o capítulo de número 3 para que você possa entender. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Redobre a atenção, porque Amós faz parte dos profetas menores. E apesar de ter poucos capítulos em seu livro, quem me ouve, diga amém. Eu demoro a pegar, sou igual o carro velho, depois que eu pego eu vou embora. Então preciso da tua atenção para você entender, senão você vai ficar boiando. Não converse, jovens também, sejam referência, por favor. Amós faz parte dos profetas menores, e apesar, mesmo fazendo parte dos profetas menores e tendo um livro pequeno, é um livro de tamanha profundidade e de ensinamento espiritual para a nossa vida. Porque Amós vai ser usado por Deus para trazer um despertamento para a nação relacionado ao profético, relacionado ao ministério dos profetas. Entenda que ser profeta de Deus é fazer parte de um ministério levantado por Deus. Efésios capítulo 4 vai dizer sobre isso. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, evangelistas, doutores e pastores. Quando você fala de pastor, eu falo de um ministério. Quando eu falo de um apóstolo, eu falo de um ministério. Mas quando eu falo de profeta, eu também falo do profético. Não confunda dom com ministério. Tem pessoas que têm o dom de profetizar. Como assim, pastor? Talvez aquela vizinha no teu bairro, você sabe que se você bater na porta dela, ela vai abrir, vai orar por você e ela vai entregar uma revelação profunda para você. Tem pessoas que não têm fama, não têm mídia, não têm igreja, não têm altar, mas você sabe que quando você procura lá, bate lá, a resposta de Deus é certa. Às vezes você está sentado do lado de alguém que veio a paisã,
totalmente disfarçado, escondido, sentou aí atrás dizendo: eu só vim aqui para receber. Eu só vim aqui, não quero ser visto, estou por trás das ovelhas. Mas também você sentou do lado de alguém que até o meado da vigília não vai conseguir esconder por muito tempo o que ele é. Porque daqui a pouco a unção que desce é tão mais poderosa que daqui a pouco ele se manifesta, mostrando a unção que está guardado dentro do peito dele ou dela. Enfim, a Bíblia vai falar sobre o ministério profético, diferente do dom profético. O dom de profetizar é aquele que profetiza. Já o ministério é aquele que vive em prol do ministério. Não é um dom apenas. Não faz parte da categoria dos dons carismáticos que vai dizer Paulo na carta de Coríntios. A partir do capítulo 12 vai abrangindo até o capítulo 14. Ele começa o capítulo 14 no versículo 1 dizendo assim o apóstolo Paulo: segui o amor com todos e buscai principalmente o dom de profetizar. Então quem profetiza e tem um dom de profetizar é considerado profeta, mas não confunda dom com ministério. Olha para o teu irmão, diga: existem ministérios hoje aqui que serão despertados. Não, ele não entendeu. Diga com mais força para ver se ele acorda nessa vigília. E diga para ele assim: ó, existem ministérios que serão despertados hoje aqui. Como sempre, profeta só aparece em períodos que o povo está se desviando. Porque só a boca profética de Deus, levantada da terra, consegue trazer de volta a essência daqueles que um dia se afastaram e se desviaram do caminho. Se não houver profecia, o povo se corrompe. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Por fim, o povo agora está se perdendo. Quem reinava nessa época de Amós era o rei Jeroboão II. Redobre a atenção. E Amós vai começando a falar sobre a punição que Deus traria para esse povo de Israel. Pergunta: por quê? Porque quanto mais dado, mais cobrado. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser nação santa, povo eleito, todo mundo quer ser íntimo de Deus. Só que entenda uma coisa: quanto mais você crescer com Deus, em intimidade com o Espírito Santo, mais cobrado você vai ser. Não tem outro caminho, não tem para onde fugir. Essa é a cobrança daqueles que Deus sopra o nome, que Deus dá grandeza. Não reclama da pressão, não reclama do preço a ser pago. Se não quer pagar preço, se esconda atrás das ovelhas malhadas. Davi, enquanto está atrás das ovelhas malhadas do pai, ele não passa problema. Ele não tem tentação de Betseba, porque ninguém quer se deitar com o pastorzinho de ovelha. Ele não tem perseguição dos filhos, querer roubar o trono, porque ninguém quer ficar cuidando de ovelha, atrás de ovelhas malhadas e deitando em pasto. Mas depois que ele vira rei, o preço é alto, a cobrança é grande. Não quer pagar preço, morre dentro do pasto. Mas se está preparado para crescer tudo aquilo que Deus preparou para você, prepara o lombo, porque vai vir chicotada, calúnia, mas nada vai te parar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Enfim, quando Amós chega e fala para Israel em profecia, Israel não quer ouvir aquilo, porque toda pessoa, pastor Fabão, quem me ouve? A maioria das pessoas, quando procuram um profeta, procura para ter uma melhoria. Naamã está doente, então vou atrás do profeta, que a menina me deu direcionamento para ver se ele cura meu corpo. Então Naamã vai atrás do profeta Eliseu, para que haja cura em seu corpo. Saul perdeu a jumenta, passou dias e não encontrou, e a jumenta nem dele é do pai. Então deixa ele até o profeta Samuel, Daiane, porque o profeta Samuel vai trazer um direcionamento da onde a jumenta se perdeu. Davi vai para a guerra, então deixa até o profeta, para ver qual é o direcionamento, se eu devo ir ou não devo. Josafá vai para a guerra, deixa eu ver Micaías, o que ele tem para me dizer. Então a maioria das vezes que alguém procura o profeta, procura para uma cura, para trazer de volta o que perdeu. Só que nem sempre o contato que você vai ter com o profeta vai ser de direcionamento, de cura, de milagre, de mistério. Nem sempre, enquanto que você vai ter com o profeta, Eliseu vai falar para a mulher sunamita: você vai ter filho, já que você não tem, é rica, mas não consegue comprar. Não tem, porque tem coisas que o seu dinheiro não compra. Vou profetizar e você vai gerar uma criança. A criança nasce, morre, vai atrás do profeta, o profeta vem e ressuscita. Reparou que só procura o profeta quando precisa? Mas nem sempre o profeta vai aparecer para profetizar aquilo que você quer ouvir.
Todas as vezes que o profeta profetiza ao contrário daquilo que eles querem ouvir, a consequência vem. Pastor Micaías fala a verdade, que Acabe coloca ele preso dentro de uma cadeia para comer pão e água da amargura. Dentro da cadeia, porque falou a verdade. Pastor falar a verdade, pastor profetizar a verdade, pastor Titão, para pagar uma consequência. Bastou um jovem profeta anônimo na Bíblia, mas profetizou contra o altar, e o rei estende a mão dizendo para ele: mate-o! E a mão do rei resseca. Tem visita que Davi recebe de profeta, dizendo assim: ó, vai ser rei, e Samuel unge. Tem visita de profeta que diz: pode ir atrás daqueles que invadiram a cidade dos filisteus e levaram a sua esposa como prisioneira. Vai, certamente alcançarás e vai restituir tudo de volta. Mas tem vezes que é Natan entrando dizendo: pensa que eu não vi não, Davi? Que você deitou com a mulher que era casada, mandou matar o marido dela? Olha para o teu irmão e diga assim: ó, profeta, que é profeta, entrega o que Deus manda, agrada quem quiser agradar, se entristeça quem quiser se entristecer, seja mel ou seja fel, Deus vai falar. Acelerando, Amós vai começar a falar do povo que decidiu se perder, decidiu sair do querer e do centro da vontade de Deus. E ele vai dizendo: andarão dois se não houver concordância. Concordaram em se desviar, concordaram em se afastar, concordaram, irmãos, a entrar dentro do profano. E a Bíblia vai dizer que ele começa a falar sobre coisas como o versículo 4: rugirá o leão no bosque sem ter uma presa? É uma pergunta, e só entende quem é espiritual. Rugirá o leão no bosque sem ter uma presa? Não! Porque é ter força desperdiçada. O leão só ruge quando ele alcança ou identifica uma presa. Olha para o teu irmão, diga: tem gente gastando força em vão. Não, diga para o teu irmão que não entendeu, diga: tem gente que está gastando força em vão. Na hora que precisar da força, não vai ter, porque está desgastado. Para de gastar força naquilo que não merece atenção. Para de gastar energia respondendo hater, fake que vai no Instagram. Para de ajudar. Para de gastar força naquilo que não merece. Porque o dia que você precisar dela pode estar em falta, porque você vai estar desgastado. E ele continua: levantará o leãozinho no covil a sua voz sem tiver nada apanhado. Versículo 5: cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela. Levanta-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa. Amós está falando sobre estratégia. A ave só vai ser presa se tiver armadilha. Será pega se não tiver armadilha. Quando eu falo de armadilha, eu falo de estratégia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: essa madrugada será uma madrugada de estratégias de Deus. Você vai sair daqui com o norte da sua vida. Essa sensação que você entrou aqui de estar perdido no meio da vida, não sabe o que é, o que vai ser, para onde irá. Tem gente que não sabe qual é o chamado que possui, o ministério que Deus chamou, não sabe a faculdade que vai fazer, não sabe do dia de amanhã. Hoje é noite de receber estratégia. Deus vai te dar um direcionamento. Pulo para o versículo 7, para que a gente possa dar continuidade. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e seus profetas. Ser profeta de Deus é ter privilégio que poucos têm. Ser profeta de Deus é saber de coisas antecipadas que pessoas são pegas de surpresa. O que é surpresa para o mundo, para os profetas já é o esperado. É por isso que entender profeta é difícil se não tiver do mesmo espírito de profeta.
É por isso que tinha um arraial dos profetas, e quem estava no arraial era somente profeta. Porque profeta entende profeta, profeta fala o linguajar do profeta, profeta já entende a visão de profeta. Quem não é profeta não consegue entender, porque o espiritual tudo discerne, mas por ninguém é discernido. A Bíblia vai dizer que certamente o Senhor Jeová fará coisa alguma. Nada acontece sem primeiro Deus revelar os seus servos, os seus profetas. Nem todo mundo é servo e muito menos profeta. Qual é a diferença de ser servo e profeta, pastor? É que Deus fala com seus servos através do profeta. E com o profeta ele fala diretamente, face a face. Pega na mão do irmão que está do teu lado com carinho, diga assim para ele: eu não sei a forma que Deus vai falar com você. Ou ele usa um profeta para falar contigo, ou o próprio descerá nas asas de um querubim para revelar para ti face a face. Não se assuste se até 3 horas da manhã o teu marido incrédulo que veio aqui arrastado por você, murmurando no meio do caminho dirigindo, porque não queria ter vindo, cair do teu lado arrebatado e levantar falando outro idioma. Não se assuste se pessoas do teu lado receberam um milagre e o batismo com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor: eu vou visitar os meus servos e os meus profetas. Deixa eu ver se tem profeta hoje aqui. Deixa eu ver se Assuri, que ele me clama na Assuri. Satanás e seus demônios, hoje não vai sair crente normal dessa vigília. Há uma geração de profetas sendo levantada aqui hoje. Agora, escute. Aí Oséias continua no versículo 7. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? De novo. Rugiu o leão, quem não temerá? Por que que o leão é considerado o rei da selva? Não é porque ele é o animal mais forte, porque não é. É o rugido que consegue chegar a quilômetros de distância. O rugido faz as pessoas tremer, o adversário treme. A Bíblia vai dizer: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Toda vez que Deus está falando com a terra, algum profeta está profetizando. A carta de Pedro vai dizer assim: nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina. Toda vez que o profeta abre a boca para falar, não é ele que está falando, não é vontade dele, não é fruto do pensamento dele, é Deus falando e ele apenas sendo um veículo para que a voz de Deus saia. Deus fala no céu, o profeta profetiza na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a pregar agora. A introdução foi essa. Começa a pregação agora. Está preparado? Para ir numa imersão mais funda? Para ir num lugar mais forte? Tema da mensagem de hoje: sacerdote versus profeta. Abre para mim capítulo de número 7, versículo de número 10, do livro de Amós.
Essa palavra vai dar o que falar. Então Amazias, qual o nome dele? Não, tem muita gente para pouco barulho. Qual o nome do homem? Quem era Amazias? O sacerdote de Betel, que mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amazias é o que, irmão? Sacerdote de que rei? Do rei Jeroboão II. E o que esse sacerdote Amazias vai falar para o rei? Ele vai falar assim, ó: o rei, Amós, o profeta, tem conspirado contra ti. O que o sacerdote está fazendo? Está colocando o rei contra o próprio? Está fazendo o que? Está influenciando o rei a ficar contra o? Amós tem conspirado contra ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Amós estava conspirando contra o rei? Então era uma mentira. Ó, irmão, tem muito sacerdote mentiroso, cuidado, viu? Vou falar de novo, tem muito sacerdote mentiroso, cuidado, viu? Aí alguém vai dizer assim: pastor, e profeta tem mentiroso? Te digo que não. Por quê? Porque não tem como Deus usar alguém que está na mentira, porque Deus não é conivente do pecado. O que pode ter é falso profeta. Mas falso profeta só engana falso crente que não tem discernimento de espírito. Porque as minhas ovelhas conhecem a voz do meu... As minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é crente de verdade, que tem discernimento de espírito, pode vir marchando no pessoal, rodando, virando cabalhota, falando em línguas, balá, entregar para mim. Se eu não sentir Deus, eu falo, eu julgo a profecia e não profeta. Digo, não recebo porque eu não senti. Ah, mas falou que era bom para mim, problema que era bom, mas não senti. Mas quando Deus fala comigo, que meu corpo estremece, a minha alma arrepia, o Espírito testifica, pode chicotear, bater, que eu digo, fala a Deus que o teu servo te ouve. Pode puxar minha orelha. Falso profeta tem data de validade para acabar. Engana meia dúzia de pessoas na internet, pesquisando vida, baixando a cabeça, fazendo tudo aí. Depois vem os canos, não tem durabilidade. Agora profeta que é profeta sempre vai ser provado no fogo. Sempre vai ter que estar desafiado por profetas de Baal. Mas toda vez que colocar ele em cima do altar, a resposta é fogo. Em menos de 30 e poucas palavras. Escute. Conclusão. Pastor, a igreja que eu congrego, o sacerdote é muito meu amigo. Está carente, procure amizade no shopping. Pastor, a igreja que eu congrego, o sacerdote deixa eu fazer, dá conselho, direcionar, porque meu dízimo é alto, ele me coloca até no altar. Deus vai pegar alguns Amazias por esse tempo. Deus vai pegar alguns Amazias. Sacerdote Amazias, a mão de Deus virá contra ti em pouco tempo. Abrir igreja é a coisa mais fácil que existe. Fazer culto não é tão difícil, ainda mais na geração que nós vivemos hoje. Basta colocar telão de LED grande, fumaça que sai do chão, chuva de prata que cai do teto, música bonita, louvor bonito, palavra motivacional, vai dar tudo certo. Espera só mais um pouquinho, cada um volta para sua casa rindo à toa. Está na hora de a gente entrar nos cultos e voltar a ser constrangido pelo Espírito Santo, de ver demônios se manifestando, câncer sendo curado, Deus revelando.
Sabe que o apóstolo Paulo vai falar na carta de Corinto? Ele vai dizer: se houver línguas estranhas no meio de incrédulos e indoutos, eles acharão que estão loucos. Porém, se houver profecia, o segredo do coração deles será manifesto, e eles se prostrarão e reconhecerão que Deus está de fato no meio de vós. Eu não saio de casa. Ninguém saiu de casa para ficar aqui de 6 horas da manhã até 10 horas da noite para começar um culto que vai até 5 horas da manhã, para voltar no trajeto de casa, às vezes de um dia, dentro de um ônibus, para ver o que o homem tem para falar. Para ver que o homem tem para... Porque se fosse para ver o que eu tenho para falar, fica em casa e vê pelo ao vivo. A gente sai de casa para chegar aqui dizendo: eu entrei aqui e começou o culto pelo homem, mas não pode terminar pelo homem. O sobrenatural. Escute. O que a Amazias vai falar para Jeroboão? Amós tem conspirado contra ti. Olha para o teu irmão, para te prejudicar, tem sacerdote que inventa até mentira. Olha para o teu irmão, não se preocupa quando alguém mentir ao teu respeito. Fala: se alegra. Se alegra. Está na Bíblia. Dá nada, pastor. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque darão o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando mentindo todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque antes de perseguir a vós, perseguiram os meus profetas. Grande será o vosso galardão no céu. Vamos lá. Um dia eu dentro do meu quarto, eu disse: Deus, por que a IPTM está crescendo tão rápido? A gente pega a Barra Music, fica a gente do lado de fora. A gente vem para uma quadra de carnaval, fica a gente do lado de fora. A gente fez um evento em Angra dos Reis, chovendo, o pessoal abriu o guarda-chuva, mas não foi embora. Lotou mais do que o evento próprio da cidade, com poucos dias de divulgação. E eu falei: Deus, se a igreja está ficando tão expressiva em tão pouco tempo, porque a igreja rompeu depois da pandemia, por que tem tantos sacerdotes que não faz amizade? Se prega o mesmo Deus, se prega a mesma fé. Um dia eu orei dizendo: Deus, eu não arrumo briga com ninguém, nunca fiz uma live falando mal de alguém. E por que tem tanta gente que fala mal de mim? Deus está dizendo: porque sacerdote tem dificuldade de fazer amizade com o profeta. Sacerdote não ameaça sacerdote, mas profeta onde chega, pastor, eu estou até agora boiando. Qual é a diferença para o sacerdote do profeta? O sacerdote pega o sacrifício e oferta a Deus, pedindo pelo povo. Ele tira de baixo e joga para cima. E o profeta tira de cima e traz para baixo. Pastor, o que vai acontecer hoje aqui? Deus vai levantar uma geração chamada geração de Samuel. Sacerdócio conectado ao profético. Joga pra cima e traz. Pega a visão. Samuel foi o único homem do Antigo Testamento que era juiz, sacerdote e profeta. O sacerdócio conectado ao profético. Olha para o teu irmão, diga: você está preparado? Fala: há uma conexão sacerdócio e profético. E os que não se conectarem, é tempo limitado. Escute. Amós tem conspirado contra. Você presta atenção que no final dessa palavra você vai sair daqui dizendo: meu irmão, você nem revelar para mim. Não, a palavra já me deu um ó.
Amós tem conspirado contra, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Versículo 11. Versículo 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós. Agora Amazias vai se encontrar com o profeta. O encontro do sacerdócio com o profético. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, ali profetiza. Sabe o que Amazias, sacerdote, está falando para Amós, Alex? Vem cá. Sabe o que o sacerdote Amazias está falando para o profeta Amós? Te dá um conselho. Já fiz sua caveira lá para Jeroboão. Você quer profetizar assim, ó, vai para Judá. Mete o pé dessa região. Porque enquanto tiver aqui é uma ameaça. Quiser, vai lá, tem pão para você, tem água. Quer profetizar, profetiza para o povo lá. Porque se continuar aqui vai ter problema. Olha para o teu irmão, diga assim, ó, profeta não tem medo de ameaça. Já tentaram te expulsar da tua igreja, do teu ministério, por causa da unção profética que está ardendo dentro de você. Já tentaram falar a tua boca, te botar de banco, até te expulsar do bairro, da cidade. Mas assim diz o Senhor, vai ter que engolir a macia. Não vão parar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele anda com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. Obedecer me dá um escape permanente. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Vou dar um recado para algum Amazias aqui. Alguém foi na loja que tu abriu e falou: quer crescer? Sai dessa loja aí porque já está incomodando a gente. Só estou dando um recado. Tem gente que já está te ameaçando, se incomodando com o teu crescimento, em todas as áreas, em todos os aspectos. Incomodado é que se mude. Desculpa, essa palavra é só para profeta. Pastor, mas eu não profetizo. Será que eu sou profeta? Desperta o dom que é em ti, Timóteo. Tem gente que já tem um dom, só falta despertar. Hoje haverá um despertamento de dons espirituais. Hoje haverá um de revorecia calamante remendegal a débria. Amo a campo vassuri de abarau a calabaraxé. Escute, estou todo arrepiado. Eu estou falando isso aqui agora. Eu senti como se o varão de Deus descesse em cima desse altar. É bawacã, só recebe a saio e a vore vai de lá. Eu vou falar o que Deus está mandando. Não se assusta se por essa semana dentro da tua casa o teu filho se arrumar para sair e a mãe fechar o olho e abrir a boca dizendo: assim diz o Senhor, e falar coisas que você nem sabe do teu filho e ele ficar assustado dizendo: mãe, não é a senhora. Como é que a senhora sabe disso? Aleluia. Não se assuste se você estiver voltando do seu trabalho pendurado no ônibus e você parar do lado de alguém que você nunca viu, e Deus revelar o profundo, oculto, escondido, blessed. Não se assuste. Ai, a nova soremandaragaio iada.
Sabe o que vai começar a acontecer com você? Só responde se perguntar o que, pastor? Fraco, só responde se perguntar o que, pastor? Você vai vir uma inspiração tão profunda dentro de você que você vai abrir a boca e falar para alguém e você não vai nem saber que é Deus te usando. O profeta é usado às vezes, até quando não sabe que é usado por Deus. Você vai falar para alguém, alguém vai dizer: irmão, estava falando isso aqui agora com Deus e você respondeu. Você falou uma palavra que eu falei com Deus. Você falou uma coisa que só eu e Deus sabia. Você falou uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Escute. Olha que poderoso, Zé. Depois Amós diz, depois Amazia disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come pão e ali profetiza. Versículo 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetiza mais. Quem está falando isso é o rei? O rei é só manipulado. Que tem gente que tem coroa, mas não sabe ser líder. Tem gente que está no trono, mas não sabe liderar. É liderado. É melhor liderar um do que ser liderado por 1000. Quem está falando é o sacerdote. Daqui por diante, tu não profetiza mais aqui. Porque é o santuário do rei e a casa real. Versículo 14. Olha para o teu irmão e diz assim, ó. Mas toda fala tem uma resposta. Fala, sacerdote sempre fala primeiro. A resposta final vem do profeta. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez eu orando e lendo a Bíblia no livro de Lucas capítulo 4, eu perguntei a Deus, falei: Pai, da minha alma, eu não entendi uma coisa. Peço que o teu Espírito Santo me ensine. Eu estava em Marcos, eu estava lendo Mateus capítulo 4 sobre Jesus no deserto. E Marcos deixa mais explicado. Quando Jesus é levado, impelido pelo Espírito ao deserto para ficar 40 dias, meu bispo. E 40 noites em jejum, a Bíblia diz que quem aparece primeiro são os demônios e Satanás para o tentar. Somente no final os anjos descem para servir. E eu orando dentro da minha alma, perguntei assim: por que o diabo apareceu primeiro e Deus apareceu por último? Deus falou para mim: porque depois que eu apareço, ninguém vem depois de mim. Depois de mim não há outro. Olha para o teu irmão, e a resposta final não é do médico, não é do juiz. Deus permite o médico dar o diagnóstico primeiro para dizer: não tem mais jeito, já era, estou morrendo, é terminal. Para Deus falar depois através do profeta dizendo: vou te curar só para mostrar para ele que eu sou Deus. O juiz falou: já era, vai na cadeia. Aí Deus fala: a última palavra ainda é minha. A última palavra não é do teu marido que foi embora. A última palavra não é da tua esposa que foi embora. Não é do médico, não é. Vou falar. Fala assim: a última palavra vem de Deus. Respondeu Amós dizendo a Amazias: isso aqui é poderoso. Olha o que Amós vai responder, gente. Olha isso, bispo. Eu não sou e nem filho de profeta. Eu sou boiadeiro, cultivador de sicômoros. Sabe o que Amós está dizendo? Mas eu não sou profeta e nem filho de profeta. Versículo 16. Versículo 16. Antes de ler o 16, olha para mim 15. Sabe o que Amós vai dizer? Eu não sou profeta. Sou boiadeiro. Eu não sou profeta e nem filho de Profeta. Sabe o que ele está respondendo para Amazias? Está dizendo: para ser sacerdote basta ser filho de um. Sabe o que ele está respondendo para Amazias? Para ser sacerdote pode ser Rofini e Finéias, brincar com as coisas de Deus, mas é filho de Eli, é sacerdote. Para ser sacerdote basta ser filho de um.
Mas para ser profeta, não adianta ser filho. Gerson era filho do maior profeta Moisés, mas não foi profeta. Porque profético não vem de sangue, vem de chamado e de escolha. Eu não sou porque meu papai é, eu sou porque alguém foi lá atrás dos bois e falou: a partir de hoje não é boiadeiro, a partir de hoje é profeta. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diga: talvez tu não tem pai, pastor, não é filho de missionária, talvez você não tinha nada para fazer, mas alguém olhou para você, foi lá no meio da tua família, te escolheu, te separou, te levantou. Ah, eu vou falar. Olha, bachuriquinibiribi, calabaraba, chora, barabá. Eu conheço muitos pastores que só são pastores porque o papai era pastor, morreu, deixou a igreja. O sogro era pastor, morreu, deixou a igreja. Esses vieram de berço. Agora eu conheço gente que está aqui que não tinha nada para ser, nasceu numa família que buscava a entidade, espiritismo, feitiçaria, nasceu do meio de ateu, totalmente contrário, inverso, e hoje está no altar como pastor. Deus está dizendo: você não é porque alguém é, você é porque eu te chamei para ser. Olha para quem está do teu lado e diga só: eu não sou porque a minha família é, eu sou porque alguém me escolheu do ventre, porque alguém chamou meu nome, porque alguém disse: tu és meu, tu és minha. Antes que formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Para as nações tinha dado por profeta. Tu nem imaginava me servir, eu já sabia quem tu ia ser. Tava você todo bonitinho, cheio de plano, projeto, ideais. Eu vou para lá, vou abrir isso, vou fazer aquilo. Deus interfere, muda todo o projeto e plano e fala: não é o teu plano, não é o teu projeto, é meu. Quando você olha, já está na obra, está no altar. E o pior, fala ou não falo? Que tem um chamado que está aí. Pastores trabalhando desde cedo, colocando cadeira, obreiros limpando a casa, passaram o dia todo trabalhando para receber vocês, e agora estão em pé para a vigília inteira, para guerrear conosco por vocês. É cansativo, é o extremo, cansa às vezes mais do que o próprio trabalho físico. Depois de um culto de libertação, sai quebrado, moído, dor de cabeça, dor na perna, dor no corpo. A única coisa que dói não é o cabelo, é só o cabelo, o resto dói tudo. Sai daqui quebrado, parece que foi atropelado pelo caminhão. Aí vem a pergunta: por que não para? Porque a semana que não vem parece que falta uma coisa dentro dele. Ele já não consegue ficar mais parado. Arde dentro dele, o chamado queima dentro dele. Aí alguém fala assim: rapaz, por que você está inventando isso para a sua vida? Aí alguém está dizendo: não fui eu que escolhi, meu projeto era ser boiadeiro, mas um dia uma luz brilhou no meu caminho, alguém chamou pelo meu nome e disse: Amós. Você está do lado de alguém que falou assim: você é massagista, vou abrir clínicas, vou abrir áreas para mim ser o melhor massagista. Deus fala: não sabe tu, Amós, o que eu vou fazer na sua vida. Você está do lado de alguém que nasceu, está dizendo: você é barbeiro, vou abrir as melhores barbeiras, vai ter até franquia. E Deus está dizendo: tu que pensa, tu não sabe o que eu vou fazer contigo, Amós. Você está do lado de alguém que falou: você é advogado, delegado, jogador, eu vou ser isso e aquilo. Deus está dizendo: vai ser se eu permitir, porque se eu colocar a capa de profeta em cima de você, não tem pra onde fugir. Eliseu não pediu para ser profeta, estava na 12ª junta de boi. Foi encontrado por Deus através de Elias. A capa caiu sobre ele, quando ele viu, já estava envolvido. Eu acho bonito que Jeremias fala. Jeremias é conceituado e considerado por muitos aí que não entendem a Bíblia como profeta chorão, mas dá para entender. Porque o profeta Jeremias foi um profeta diferente. Pergunta: por quê, pastor? Só responde se você perguntar: por quê, pastor? Porque tudo que ele profetizou só se cumpre depois que ele morre. Então em vida ele é tirado como mentiroso.
Aí sabe o que ele decide? Ele fica em crise, porque profeta passa crise também. Quem disse que profeta não passa crise? Tem profeta que vai para debaixo de um pé de zimbo, não pode confiar em ninguém, fala sozinho no pé de zimbo e pede a morte. Elias, tem profeta que entra no meio de uma caverna de depressão, não quer ver mais ninguém. Deus tem que aparecer dentro da caverna e dizer: o que fazes aqui? Só Deus sabe o que passa na mente de um profeta. Um dia Jeremias, chorando, falou: eu não vou profetizar mais não. Estão me chamando de mentiroso, tudo que eu revelo não se cumpre. Parei, vou fazer biquinho, porque todo profeta entra em crise também. Profeta que fala assim: eu não vou profetizar mais ninguém, não profetizo o casamento dos outros para restaurar, restauro o dele e o meu está quebrado. Todo profeta faz biquinho, entra em crise um dia: eu vou profetizar prosperidade para ninguém, eu profetizo que a porta vai abrir para os outros, abre na outra semana e a minha está fechada ainda. Deus me usa para curar o canceroso e eu não consigo me curar. Parei. Vou para a igreja, vou sentar lá, mas não quero mais responsabilidade, não quero mais abrir a boca para profetizar. Aí vem Jeremias dizendo: e os meus ossos doíam quando eu não profetizava. E os meus ossos doíam quando eu não profetizava. Porque fugir do chamado dói. Tu fica lutando com o anjo: não entrego, não vou. Não adianta. Quando você vê, tu já está lá profetizando, abraçando a pessoa de novo. Não adianta. Profeta não dá nem para se desviar, nem se afastar. Tem profeta que entra em crise, fica uma semana fora, não quero mais saber de igreja. Aí cai na onda de um amiguinho de ir para um lugar, para noitada, para dançar. Tá ele lá, coração batendo, falando só daqui, já passando mal. Quando ele vem, tá entregando revelação no meio da noitada. Alguém olhando para você e diz: não é nem lugar para revelar. Quando tu olha a menina chorando, ele falou comigo. Vai você, amigo, embora chorando. Olha para o teu irmão, diga: não tem escolha para escolhido. Vamos concluir. Eu disse a você que você ouviu uma palavra que você nunca ouviu. Calma que o negócio vai ficar mais quente. Já estamos no meado do alimento. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sícomoros. 15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor, caixa alta, me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Aí eu gosto de Amós. Eita, Amós é ousado. Acho que todo profeta é meio doidinho, né? Quem veio ameaçar, saiu ameaçado. Porque o profeta vai dizer assim: ó, agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetize contra Israel e nem fale contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Escuta aí, Amazias. Tua mulher, está casado, né? Beleza. Presta minha emoção, tua mulher aqui. Ela vai se prostituir na cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão na espada, e tua terra será repartida a cordel. E tu, corre não, morrerás na terra imunda de Israel, certamente será levado cativo para fora da sua terra. Olha para o teu irmão, diga: Amazias, não toca onde não é para tocar. Fala: estou te dando um conselho, Amazias, não toca onde não é para tocar. Diz a palavra do Senhor: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Foi falar o que quis, ouviu o que não quis. Quando ele pensa que está indo embora, está dizendo: está mandando não profetizar. Não, então eu revelo só mais uma para você. Tua mulher vai ser prostituta, teus filhos vai ser levado em cativo, cairão na espada, a tua terra vai ser repartida, não vai ficar mais próspero, e tu ainda vai morrer. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, pode ser crente, pode ser sacerdote, pode ser o que for, não toca nos vasos de Deus, não toca nos profetas. Hoje a vigília vai pegar uma vertente diferente. Posso falar?
Tem muita vigília que a gente fala, Deus vai pegar o macumbeiro, o feiticeiro que está fazendo obra de feitiçaria. Hoje eu estou dizendo que Deus vai cortar umas línguas de Amazias que está falando mal de você. Hoje Deus vai... Hoje o prumo passa no meio dos crentes. Versículo 18. Caramba! Essa foi de... Vamos embora. Vamos que não acabou não, vai acabar agora. Pula para o versículo 11, por favor. Vai terminar. Aleluia. Glória a Deus. Não se movimente. Não se locomova diante da palavra de Deus. Deus está falando, sim ou não? Deus está falando, sim ou não? Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso aqui dá uma conexão com Mateus, vai dizer: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Volta lá para o versículo 2 agora, versículo 12. Irão errante de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Ô Espírito Santo de Deus, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Diga: buscando a palavra do Senhor e não acharão. Quem está ao vivo pela internet vai ser prova do que eu vou falar aqui agora. Quem está ao vivo na internet vai ser prova do que eu vou falar agora. Redobre a atenção, porque eu vou começar aqui agora a parte da manifestação de Deus. Buscarão a palavra do Senhor, mas não achar? Diz a Bíblia: buscar o Senhor enquanto Ele permite ser encontrado. Existem pessoas que mandam mensagem para mim na internet dizendo: pastor, abre urgente o IPTM aqui, porque aqui não tem esse mover. Me mudei, fui para outro país, Escócia, e a gente foi na Europa, eu e o pastor Rodrigo Rodrigues, e viu de perto isso. Não é? As pessoas olhavam para a gente com o olhar chorando, dizendo: não vai embora! Eu ficava constrangido com tanto presente que eu ganhava. Tem vezes que a gente vai nos Estados Unidos, pastor Titão, a gente chega na porta, os presentes estão na porta de casa, que a gente nem sabe qual é a casa que a gente vai ficar. Pessoas dizendo: pastor, não abandona a gente. Chega a hora de ir embora e diz: não vai. Aqui precisa desse avivamento. Porque a pior coisa é viver o silêncio de Deus. Eu não sei se você pensa como eu penso, mas eu já passei por essa fase. Para mim o silêncio de Deus dói mais do que o açoite. Porque tem hora que a gente entra num culto como esse, a gente fala assim: Deus! Nem que seja para puxar minha orelha, nem que seja para chamar minha atenção, mas fala comigo. Se manifeste para mim. Vai, Herbert. Se revela. É mentira ou verdade? Só que o que Amós profetiza se cumpre. O que Amós vai revelar vai se cumprir. Quando? Último livro de Malaquias. Quando termina o livro, antecede o livro de Mateus. Vem uma folha em branca na Bíblia, que muita gente durante a época, muita Bíblia vinha uma folha em branca e as pessoas pensavam que era erro de gráfica. Não era erro de gráfica. Aquela folha branca se chama período interbíblico. São os 400 anos que Deus silencia com o povo. Deus não fala mais com a terra. E como é que Deus faz para ficar em silêncio? Some com os profetas. De novo. Período interbíblico. Malaquias entre Mateus. Mais de 400 anos que Deus não fala com a terra.
Teve gerações que nasceram e morreram na terra sem nunca ter ouvido a voz de Deus, sem nunca ter tido uma experiência sequer com o mundo espiritual. Foram 400 anos, não foram 400 dias, foram 400 anos que Deus fica em silêncio, que Deus se cala. E o que Deus faz para se calar? Tira os profetas. Perceba que para Deus ficar em silêncio, basta assumir os profetas. Quem já está pegando a revelação? Só que nós somos a última geração. E para a geração do arrebatamento que nós estamos ministrando aqui, virá um grande avivamento ainda na terra. Por isso que é uma necessidade dessa madrugada Deus levantar e ativar ministérios proféticos hoje aqui. Por isso que é uma necessidade de Deus levantar profetas hoje aqui que estão dentro dessa quadra. É por isso que é uma necessidade de Deus levantar pessoas hoje aqui que estão assistindo pela internet, sacrificando o seu sono, porque o silêncio é rompido. O silêncio acaba. Deus vai levantar pessoas que serão porta-voz de Deus, atalaias vivas. Levante a mão direita para o céu. Levante as mãos direitas o mais alto que você pode. Feche as mãos e tome conta desse dom que Deus está te emprestando. Cuida com zelo disso que Ele está te emprestando, porque Ele não empresta para todos. A partir de hoje teu telefone não vai parar de tocar. Pessoas da tua família ligarão para se consultar com Deus através da sua vida. Pessoas te ligarão para pedir um direcionamento através de ti. A tua boca não será mais sua, suas palavras não serão mais sua. Eu vou usar teus lábios na hora que eu bem entender, no lugar que eu bem quiser, na hora de culto, na hora de lazer, na hora de trabalho e na hora de descanso. A hora que eu quiser me apropriar de você, eu irei me apropriar. A partir de hoje, eu estou levantando uma nação de profetas. Se prepara, sacerdote Matias. Deus está levantando uma geração de amor. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eu estou falando para você que Jesus está na casa. Eu estou dando certo como é que eu respiro. A presença dele já está aqui, ó. Está aqui, então. A presença da Amazônia, ele quer dar uma como tu me dá na gaia. Pura da calabassa. Eu sinto. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em